Vamos começar, então, a falar de perícia criminal número 1. Vamos estudar os aspectos da perícia, essa parte inicial da perícia, né? Gente, como eu já falei várias vezes durante o curso, como eu sempre gosto de reforçar, o nosso curso de investigação forense e perícia criminal nos dá a possibilidade de fazermos concurso público para perito criminal nos estados onde é requisito ensino superior em qualquer área, né? Exemplo, Minas Gerais é assim, não sei o outro estado. Eu sei que São Paulo exige especificação, DF também e a PF também. Agora, outros estados, tem alguns estados que pedem nível superior em qualquer área, né? Em Minas Gerais, o último concurso foi em 2011, então estamos em 2020, daqui a pouquinho vai ter um concurso aí, né? Quais matérias caem em Minas Gerais? Se eu não me engano, cai matemática, cai português, cai medicina legal, cai, acho que direito administrativo. Depois eu confirmo para você direitinho. Mas matemática cai pesado, português pesado, claro. Né? Medicina legal, a matéria é gigantesca de grande, bicho. Cai, chama epônimos, que são nome das feridas. Bicho, a matéria é gigante. Então, quem realmente quer ser perito, já tem que estar estudando há muito tempo. Se não começou a estudar, comece a estudar agora. Faz o que eu já falei várias vezes, compra um curso de português, eu indico a Flávia Rita, e comece a estudar português. Beleza? Vamos começar então. Unidade 1, perícia criminal e análise de vestígios. Vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos relembrar o conceito de crime, né? Porque vamos estudar a perícia criminal e ela é feita, no nosso caso aqui, da investigação forense e perícia criminal, é feita após o cometimento de um crime. Então, o que é crime? Eu tenho dois conceitos ou dois aspectos sobre crime. Primeiro eu tenho o aspecto formal e depois o quê? O aspecto substancial. Aspecto formal. Crime é o fato individual que viola a conduta definida em lei como crime. O que significa isso? Uma conduta individual vai o quê? Ela vai se moldar ao disposto no artigo. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, no 5.5 furto. Quando eu vou lá, subtraio um objeto, eu estou cometendo um crime, eu estou cometendo o crime no aspecto formal. Aspecto substancial. Crime é a conduta que molesta ou que viola ou expõe a perigo um bem jurídico. Aí, olha a diferença. Bem jurídico, patrimônio. Conduta, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Eu estou transcendendo o que a lei diz, porque a lei, o artigo 155, ele está o quê? Na parte de crimes contra o patrimônio. 155, 157. Quando o agente subtrai para si ou para outra coisa alheia móvel, com ou sem uso de violência, grave ameaça, sem violência, grave ameaça, 155 furto, com violência, grave ameaça, 157 roubo. Ele está fazendo o quê? Ele está violando um bem jurídico tutelado pela lei, qual seja o patrimônio. Então, o crime no aspecto substancial é o quê? Quando eu vou examinar qual o bem jurídico está sendo violado. Ok, queridos? Beleza. Conceito de crime, nós temos o crime, o conceito tradicional, que é o quê? É um fato típico, antijurídico e culpável. E temos a teoria finalista, que é a ação típica e antijurídica, né? Nós sabemos que no Código Penal é utilizado a ação típica, antijurídica e culpável. Típica porque é um ato cometido, é um ato praticado em desacordo à lei, antijurídico, porque viola a lei, culpável, porque aquele agente ele tem que ser culpável, né? Se a pessoa for, por exemplo, artigo 26, que é o quê? Aquela pessoa que não tem discernimento, eles são os inimputáveis, não tem jeito. Queridos, classificação dos
crimes, infrações penais. O que nós temos aqui? Primeiro, crime instantâneo, completo quando se verifica o resultado. Então, aquele crime que, como o próprio nome diz, instantâneo. Subtrair, tum, o crime já foi cometido. Peguei lá o lápis, subtrair instantaneamente. O crime permanente, a consumação se prolonga ou se protrai com o tempo, a depender da ação do agente. O grande exemplo de crime permanente é o sequestro. Por quê? Vamos pensar o exemplo. Fui lá, sequestrei a Sara. Sara está lá num quarto fechado, escuro. Aquele crime não se consumou, ele está se consumando. Ele está permanentemente se consumando. Né? A consumação se prolonga ao longo do tempo. Só vai terminar quando a Sara for libertada. Ok? Então, quer dizer, nesse caso aqui, a consumação se prolonga ao longo do tempo. Crime continuado. Quando o sujeito ativo, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo e lugar, devem os subsequentes havidos com continuação dos primeiros. De novo, quando o sujeito ativo, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo e lugar. Exemplo. Uma pessoa responsável pelo caixa do restaurante. Todos os dias ela faz o quê? Ela vai e subtrai 20, 30, 40 reais. O que está acontecendo ali? Eu tenho o quê? Eu tenho mais de uma ação praticando 2 ou mais crimes da mesma espécie. Todos os dias ela cometeu o mesmo crime, um furto. Todos os dias. Segunda, furtou 30, terça, 40, quarta, 60, quinta, 100, sexta, 80, sábado, 30. Aqui, ó. Crime continuado. Até um dia que ela for pega. 30 dias furtando o empregador. Houve o quê? Um crime continuado. Ok? Pois, crime progressivo. O sujeito ativo, para realizar um delito mais grave, pratica um outro menos grave, no qual o delito mais grave contém o menos grave. Vamos pensar qual é o exemplo aqui que seria um crime progressivo. Um latrocínio, eu mato para roubar, não latrocínio, não. Ativo, realiza mais grave, contém o menos grave. O mais grave contém o menos grave. Eu vou pensar, depois eu falo com vocês um exemplo de progressivo aqui, me fugiu. Crime material. O tipo penal contém ação e resultado. Atinge a consumação quando sobrevém resultado de natureza material. Exemplo, homicídio. O tipo penal contém ação e resultado. Matar alguém, pena, 6 a 20. Fui lá, pum! Matei uma pessoa. O que aconteceu? Eu tenho o quê? Eu tenho o tipo penal contém ação e resultado. Matar alguém, houve o quê? Ação e resultado, sem nenhuma discussão. Prolongou ao longo do tempo? Houve um crime menor ou maior? Não. Foi exatamente o que o tipo penal dispôs. Alguma dúvida, Caio? Vamos lá. Crime formal. Oi. Crime formal. É consumado apenas com a ação do sujeito, independentemente do resultado. Extorsão mediante sequestro. Estou aqui, pai da Sara, com a Sara. Você terá que pagar R$1 milhão para ver sua filha de volta. Independentemente do resultado, já há um crime, a extorsão. Ok? Crime de dano. Está consumado com o advento da efetiva lesão ao bem jurídico. De novo, crime de dano está consumado com o advento da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Lesão corporal, artigo 129. Bem tutelado, o que é? Pessoa, né? Integridade física. Quando eu for lá,
O cara foi lá, deu 5 socos na cara do outro. Houve o quê? Um crime de dano. Crime de perigo. Está consumado apenas com a possibilidade do dano. Nem há necessidade de ter dano. Mas, com simples fato, a simples possibilidade de um dano já dá a consumação do crime. Por exemplo, aquele crime de... como é que chama? Quando a pessoa tem uma doença, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, tem uma DST ou tem uma DST, ela tem uma relação sexual com a outra pessoa sem camisinha. Mesmo que a outra pessoa não seja contaminada, já é um crime. Porque ela está colocando a vida de outra pessoa em risco, sabendo que ela tem a doença. Ok? Crime consumado, plena realização do tipo. Exemplo, homicídio. Exemplo, lesão corporal. Crime tentado. Iniciada a execução, o delito não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O cara quer matar a pessoa. Ele quer matar a pessoa, ele está ali para matar a pessoa. De repente ele dá um tiro, vem uma outra pessoa, ele vai dar um tiro, bate na mão dele, vai lá e pega no ombro. Pum. A intenção era o quê? Matar. Por uma circunstância alheia à sua vontade, houve o quê? Crime tentado. Crime doloso. O agente quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Quero matar Rogério. Chego lá com a intenção de matar, assumo o risco, mato o Rogério. Crime culposo. O ato praticado com imprudência, negligência ou imperícia. Por exemplo, o médico está ali fazendo uma cirurgia. De repente, ele age de uma forma ali temerária e comete o homicídio na pessoa, e mata a pessoa. Ele foi, naquele momento ali, imperito, foi negligente ou foi imprudente. Ele não tinha intenção de matar, mas ele matou. Ok, senhoras e senhores, alguma dúvida? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho, então, de perícia criminal. Gente, a perícia criminal é a atividade realizada por profissionais habilitados, os peritos. Vamos lá, primeira coisa. Qual é o requisito para ser um perito criminal? Deve ser aprovado num concurso de provas e títulos, né? Tomar posse e ser perito. Professor, como que fica o perito criminal particular? Esse perito criminal particular, que podem ser você, será o quê? Será um perito que irá atuar, por exemplo, como assistente técnico. Vamos pensar, houve um homicídio por exemplo, um exemplo não. Então, vamos pensar aqui, ó. Mário e Luísa são casados. Tem uma filha. De repente, acontece o homicídio da filha deles. Eles não estão totalmente satisfeitos com a atuação da Polícia Civil na investigação do crime. O que eles fazem? Eles podem contratar um perito criminal particular para o quê? Para trabalhar como assistente técnico. Ele vai auxiliar o perito criminal, ele vai emitir um laudo, também um parecer, às vezes concordando com o parecer do perito ou também contrastando. Outra coisa, ele pode também fazer o quê? Elaborar os quesitos, elaborar as perguntas para serem respondidas pelo perito criminal oficial. Ok? Queridos, pergunto a vocês uma coisa. O perito criminal, ele tem autonomia? E aí? O que vocês acham? Ou ele atua de acordo com a batuta, de acordo com as recomendações do delegado? E aí? Eu acredito que ele tem autonomia. Tá. Por quê, Juliana? Vixe, agora já era. Como que eu explico? Vamos lá, pensa aí direitinho. Gente, é o seguinte, ó.
O perito criminal, ele tem autonomia por quê? Porque ele vai elaborar, ele é responsável por elaborar uma prova técnica. No processo, gente, no processo judicial, você tem o autor e o réu. Vamos pensar numa ação penal. Você tem o autor da ação penal pública incondicionada, Ministério Público. Você tem o réu, o acusado. Você tem o juiz, né? Vamos pensar, houve um crime que houve uma morte, né? Nós temos ali um acusado. Há uma dúvida se essa morte foi proveniente de um homicídio ou de um suicídio. As duas possibilidades são plausíveis. O juiz não tem competência técnica para poder ter a solução disso. O Ministério Público tampouco, o advogado tampouco. Somente o perito criminal, legista ou perito criminal propriamente dito, terá competência técnica para verificar e averiguar qual condição que foi a morte, ou se foi um suicídio, se foi um homicídio. Se foi um suicídio, o réu será absolvido. Se for um homicídio, e ele foi quem ocasionou o homicídio, ele será condenado. Então, quer dizer, para que o perito elabore um laudo fidedigno, para que ele elabore um laudo convincente, ele tem que ter autonomia, gente. Ele tem que ter autonomia. Então, no exercício da atividade da perícia criminal, é assegurado a autonomia técnica, científica e funcional. Técnica e científica, funcional. Pra vocês terem ideia, na hierarquia da polícia, você tem lá delegado de polícia, investigador, escrivão. O perito ele não está nessa hierarquia, ele está à parte. O perito não é subordinado ao delegado. O delegado ele é o presidente ele é o presidente, ele é a autoridade policial que vai conduzir o inquérito policial, mas ele não tem nenhum poder de mando, de fiscalização, não há nenhuma hierarquia perante o perito. Gente, é a profissão mais louca da polícia. Se eu tivesse meus 20 e poucos anos hoje, com o conhecimento que eu tenho assim, de experiência de vida, eu faria concurso para perito. É o mais top. É o mais top. É o mais top, gente. Quem quiser ser perito aí, vai ter uma profissão louca demais. O trem é muito doido, muito legal mesmo. É uma profissão top demais. Entendeu? Então, quer dizer, por que essa independência funcional é importante? O delegado ele vai conduzir o inquérito policial e ele ali conduz o inquérito já com uma situação que ele já tem um indício, ele tem ali uma vaga impressão de que daquela pessoa ela é o autor do crime ou não. O delegado ele poderia usar, se valer da perícia para confirmar a sua suspeita, mas não. O perito ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um laudo pericial com isenção, com autonomia técnica, científica e funcional. Ou seja, a visão técnica aqui é essa, não foi um homicídio, foi um suicídio. Mas o homem estava lá no local do crime com a arma na mão, não interessa. Mas antes aquele cara, naquele momento ali, ele chegou lá no local do crime, ao invés de sei lá, nem encostar, pegou a arma na mão, ficou lá com a arma na mão, em estado de choque. Só que foi comprovado que não foi ele que atirou. Isso é o quê? Uma prova técnica. Então, para isso que o perito tem isenção. Então, como eu falei com vocês, como que a pessoa chega a ser perito? É concurso público. Artigo 37, inciso 2º da Constituição. Somente poderá haver o ingresso no serviço público mediante concurso de provas e títulos. Não há outra forma de você ser perito criminal oficial, né? Criminal da Polícia Civil, você tem que fazer concurso. Professor, tem aquela possibilidade de perito ad hoc? Tem sim. Quando não houver um perito criminal, o juiz nomeará 2 peritos com formação de nível superior para realizar aquela atividade. Esse é o perito chamado perito ad hoc. Ok, queridos? Vamos lá, então. Gente,
Quais são as responsabilidades do perito? Primeiro, ele tem que elaborar o laudo pericial. Então, ele vai coletar as provas e vai elaborar o quê? Ele vai elaborar o laudo pericial. Depois, ele vai organizar as provas. Vai determinar as causas do fato. Vai reconstruir o fato, ou reconstruir os fatos. Examinar locais de crime. Buscar evidências. Selecionar e coletar indícios de materiais, analisar materiais, documentos e vestígios relacionados ao crime, fotografar e identificar as peças materiais definidos no tipo do exame de crime que foi o tipo de exame que for aplicado naquele caso. Por exemplo, houve um homicídio. Ele vai chegar lá no local do crime, o local já vai estar devidamente isolado. Ele vai fazer o quê? Vai coletar os materiais que forem relevantes, verificar indícios e vestígios. Né? O que mais que ele faz? Ele vai tirar fotos. Gente, é muito importante a fotografia, porque ela vai dar o quê? Ela vai dar aquele quê de realidade. Quando o juiz, quando o Ministério Público, quando o próprio advogado for verificar o laudo pericial emitido pelo perito, as fotos vão o quê? Vão elucidar muito mais a compreensão das pessoas, não é assim? Se você te contar uma história para você e essa história não tiver fotos, é mais difícil. Quando você vê um livro com gravuras, com fotos, é muito mais fácil a sua compreensão. Não é assim? Então, as fotos, elas auxiliam sobremaneiramente as partes que estão no processo. Procedimentos periciais. Né? Vamos lá. O que são esses procedimentos? Quando o que... primeiro vamos pensar o seguinte, ó. Procedimentos criminais, procedimentos periciais, atuação dos peritos. Tem duas formas do perito atuar. Primeiro, crimes que exija perícia no local do crime. Homicídio, um furto ou um roubo com invasão de domicílio. Por quê? Nesse caso, vai haver o quê? Vai haver indícios, evidências no próprio local do crime. Então, crimes que exija perícia no local do crime, os peritos irão se deslocar para o local do crime e irão realizar os exames periciais lá em loco. Os exemplos que eu sempre dou, meu vizinho mora sozinho, aquele negócio todo, tomou 3 tiros. 190, Polícia Civil faz o exame no local. Agora tem situações que crimes que não exija exame no local. Por exemplo, violência doméstica. Né? A mulher foi violentada pelo companheiro. Não há necessidade de quê? De um perito criminal ir na casa dela. Ela vai até a delegacia e vai passar por exame de corpo de delito. Para verificar as lesões corporais, verificar o que houve com ela, né? Fazer aquele exame detalhado. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas formas do perito atuar. Recapitulando. Quando exige a perícia no local do crime. Exemplos, homicídio, um furto na residência, um roubo na residência. E crimes que não exijam ou não exigem exame no local. Exemplo, quando uma violência doméstica, ó, a mulher foi agredida pelo companheiro, os danos estão no corpo dela. Ela vai a uma delegacia e lá vai ser feito o quê? Lá vai ser feito um exame de corpo de delito. Ok, queridos? Alguma dúvida? Não, tranquilo até agora. Tranquilo? Beleza, vamos continuar então, gente. Ó, nos crimes que necessitam que o perito vá até o local, o que acontece? O perito, o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá e vai se valer de quê? Vai se valer de técnicas para constatar e para coletar evidências deixadas no local do crime. Então, o perito chegou no local do crime. Houve o quê? Houve um homicídio. Ok? Ok. Ó, eu tenho aqui no local do crime, eu tenho uma arma,
eu tenho uma faca, eu tenho um copo, eu tenho uma tesoura, eu tenho uma camisa, eu tenho uma toalha, eu tenho um saco plástico, eu tenho uma guimba de cigarro, tenho um papelote de cocaína usado. Quer dizer, é um ambiente de crime riquíssimo. O que vai acontecer? O perito vai chegar no local, ele vai se valer de toda a sua técnica e conhecimento para poder o quê? Para poder coletar as evidências, para poder verificar o que realmente ali é importante, né? Se eu tenho ali a arma do crime, poxa, vai existir o quê? Vai existir um material genético. O bandido, o ladrão, né? Enfim, o acusado, ele tirou, ficou registrado seu material genético na arma, tem uma guimba de cigarro, pode coincidir, tem um copo também, enfim. Então, quando o perito chega no local do crime, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar aquele ambiente e vai coletar ali, fazer todo o trabalho técnico, né? Por isso que o trabalho do perito é um trabalho muito detalhado, um trabalho muito minucioso, né? Tem que ter um pouco de perfeccionismo, tem que buscar os mínimos detalhes, ok? Gente, vamos lá então. Procedimento no local do crime. Procedimento pericial no local do crime. 190. Houve um homicídio aqui na rua tal, apartamento 301. Liga para a Polícia Civil, vai vir o quê? Vai vir um perito. O que vai acontecer? Primeiro vem o 190, Polícia Militar, né? O que esses caras têm que fazer? Fita bicolor, simplesmente preservar o local do crime. Infelizmente, não é o que acontece geralmente, mas a lei determina isso. Para que o trabalho do perito seja um trabalho eficaz e fidedigno, deve ser feito isso. Então, eu vou cercar o local do crime e vou esperar o perito. Chegou o perito, igual o CSI. Quem assiste CSI aí? É assim, os caras chegam lá, maleta, arma, tal, pá, faz aquela análise toda. Não é assim? Então, primeira coisa é isso, ó. A atuação inicial na busca de quê? De informações preliminares. O perito deve obter o máximo de informações acerca de quê? Da ocorrência. Entendeu? Então, quer dizer, chegou lá no local, policiais militares, o que aconteceu aqui? Nós chegamos aqui, havia muitas pessoas na rua, e um corpo no chão, arma, tesoura, faca, papelote de cocaína, tudo ali à sua mercê. Nós não mexemos em nada. Foi isolado a área, ninguém entrou, ninguém saiu. Beleza. Depois, separação de materiais e equipamentos necessários para os exames. O que vai acontecer? Ó, cheguei aqui. Papelote de cocaína, guimba de cigarro, arma, projétil deflagrado, caiu cabelo, ele vai coletar isso tudo. Então, quer dizer, ele vai separar os materiais e equipamentos necessários. Depois, assumir o local do crime. O perito designado deve esclarecer aos policiais que se encontram no local do crime de que o local está sob o controle da perícia. Policiais, militares, acabou a brincadeira, o papai chegou, mete o pé. Não é assim? E ele vai chegar e vai tomar conta do lugar, porque ali deve ser feito o quê? Deve ser feito uma perícia técnica. Só ele tem competência, o perito criminal. Entrevistar testemunhas. Nesse crime aqui, alguém viu alguma coisa, alguém correndo? Eu vi, seu perito. O que aconteceu? Estava na minha janela, eu não fico bisbilhotando a vida de ninguém. Não fico, mas por acaso, na minha janelinha lá vendo o nada, de repente,
eu vejo naquela janela 2 pessoas em pé, igual cena de filme. A pessoa vai dar um tiro. A outra cai no chão e ele sai correndo. Você viu só isso, Vi? Mas e aí? Ó, depois que aconteceu isso, no prédio saíram 2 pessoas. Um homem e uma mulher. Naquela imagem que você viu do tiro, o que você percebeu? Era um homem ou era uma mulher? Parecia ser um homem, porque o cabelo estava curto. Quer dizer, a testemunha já deu um ponto de partida, ok? Aí o que ele faz? Ele vai fazer uma busca minuciosa em toda o local do crime. Depois, reconstituição dos fatos. Através de uma análise das informações, dados, materiais obtidos, procura-se reconstruir a ocorrência. Quem lembra aqui do crime da nossa amiga aí, Flor de Lis, né? Eu estava um dia vendo televisão e, por acaso, eu vi a polícia civil fazendo a reconstituição do crime. Só que nessa época aí foi o quê? Foi quando ela não estava sendo acusada, né? Somente os filhos dela estavam sendo acusados. Então, foi feita uma reconstrução do crime, né? O carro perfurado, aquele negócio todo. Né? Então, quer dizer, isso é muito importante para quê? Para quê? Para que as partes envolvidas no processo, consigam perceber como se deu o ato delituoso, o crime. Ok? Depois, reunião final e liberação do local. Isso o quê? Isso antecede o encerramento. Faça uma reunião ali entre os peritos, entre os policiais, enfim, entre aqueles que estavam ali envolvidos naquela ocorrência, e ali faz o quê? Termina toda a situação e o local é liberado. Ok, gente? Ó, nós temos também outros procedimentos periciais, né, que são específicos. Balística forense, exame de eficiência em arma de fogo, exame de confronto microbalístico, coleta para exame de material residográfico de tiro. Todo crime que houver uso de arma de fogo será feito balística forense. Genética forense, coleta de material biológico das pessoas, coleta de material biológico do local do crime, preservação de vestígios biológicos, recebimento e armazenamento de materiais biológicos para exame de DNA. Exemplo, um estupro. O exemplo daquela menininha de 10 anos de idade. Foi violentada desde os 6 anos de idade. Segundo o tio dela, outros também a violentaram. Então, o que vai acontecer? Vai ser feita uma genética forense, um exame pericial nessa modalidade para verificar o quê? Verificar se há material genético de outras pessoas nela, para poder tentar condenar não só o tio, mas os outros também. Ok? Informática genética, informática forense. Perícia o quê? Perícia realizada em computador, realizada em celular, enfim, toda perícia que vai ser utilizado meios de informática para elucidar o caso. Ok, queridos? Local do crime. O que vai acontecer? É feito levantamento de local do crime contra a pessoa. Depois eu vou falar sobre isso. Medicina legal. Exames de lesões corporais, exames de sexologia forense, exame necroscópico. Vamos lá. Lesões corporais. Houve uma briga, houve o quê? Alguém injustamente agrediu o outro, né? Sexologia forense, nos crimes de estupro ou crimes envolvendo pessoas violentadas, enfim, nesse aspecto sexual. Exame necroscópico, um exame feito no cadáver. Ok?
Depois, papiloscopia, coleta de impressões digitais em indivíduos vivos. Você lembra que nós fizemos uma perícia, melhor, fizemos uma prática no terceiro ou quarto período, onde fizemos uma coleta de digitais. Isso é o papel do perito papiloscopista. Essa modalidade existe na Polícia Federal. Química forense. Identificação de tetrahidrocannabinol por cromatografia em camada delgada. O que significa isso, gente? É para poder analisar sobre a questão da droga. É um material entorpecente? Sim. Mas pode ser, vai ser feito o quê? Um exame pericial de química forense. Ok? Queridos, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá bom. Ó, laudo pericial e parecer técnico. Todo processo que houver necessidade de uma perícia técnica, o perito irá elaborar um laudo pericial. Vou dar um exemplo aqui na esfera trabalhista. Então, entrei com uma ação trabalhista contra uma empresa de... pensar aqui. Contra uma indústria. Né? Nessa minha ação trabalhista, eu pleiteio adicional de insalubridade. Por quê? O nosso cliente tinha contato com agentes nocivos químicos e biológicos. Ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O juiz do trabalho não tem competência técnica para verificar e aferir se há um agente nocivo naquele local de trabalho. O que ele faz? Ele vai nomear um perito. Para quê? Para que o perito vá até o local de trabalho do reclamante e verifique qual é a sua atividade, qual agente nocivo ele estava exposto, se era fornecido EPI. Entenderam? Então, esse é o papel do perito. Esse é o papel do perito. E além, quando ele faz a perícia, ele tem um prazo para quê? Ele tem um prazo para elaborar o laudo pericial. Tá? Então, ele vai elaborar o laudo pericial e vai emitir ele vai elaborar o laudo pericial e juntá-lo no processo. Ok? Vamos lá. Qual que é o conceito de laudo pericial? É a conclusão a que chegam os peritos de um fato que carece ser analisado cientificamente pela autoridade policial, pela Polícia Civil. De novo, que é laudo pericial? É a conclusão em que os peritos chegaram após uma análise, após a realização de uma prova técnica confiável e fidedigna para elaborar um laudo pericial. Queridos, nós sabemos que nossa geração, nosso mundo século XXI, há uma grande necessidade de quê? De prova técnica, de perito criminal para elucidar situações. Para o quê? Para elucidar e tentar condenar os acusados. Então, o que acontece? Hoje, o uso da informática, o uso da internet facilitou demais, né? E, além disso, ajudam sobremaneiramente na elaboração da perícia técnica. O perito tem ali o quê? Ele tem nas suas mãos uma capacidade, uma possibilidade infinita de ajudar o juízo, né, o juiz, a elucidar o caso. Então, nos crimes que há necessidade de perícia técnica, o
perito tem uma grande função, um grande papel de quê? De fornecer elementos para que o juiz julgue de acordo com a realidade. Ok, queridos? Alguma dúvida, gente? Está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Ótimo. Vamos falar então, queridos, vamos falar um pouquinho de vestígios. Vestígios e evidências. Então, o artigo 158 do Código de Processo Penal fala o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Já estudamos isso em matérias antecedentes. Então, o que é um vestígio? Professor, oi. O que é um vestígio? Vestígios são aqueles indícios materiais, rastros e impressões que, deixados pelo investigado no local ou no lugar do crime, auxiliam na formação da convicção sobre o fato. Ou seja, os vestígios possibilitam a reconstrução histórica do fato praticado. Então, vamos lá. Houve um homicídio, local de trabalho da falecida. Até então, a morte normal. Só que vai um perito criminal e começa a analisar os vestígios, né? Marcas pelo corpo, um sinal de arrombamento no quarto da empregada. Quer dizer, através dos vestígios será possível a elucidação do caso. Ok? Gente, exemplos de vestígios: as lesões na vítima de agressão, as fechaduras quebradas nos furtos, as manchas de sangue nos homicídios, os materiais queimados em incêndio. Então, isso aí são o quê? São vestígios. A gente tem alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Tipos de vestígios. Tem o quê? Vestígios verdadeiros, produzidos diretamente pela ação dos sujeitos relacionados ou envolvidos com o crime. Por exemplo, projéteis de fogo, instrumentos dos crimes, portas arrombadas, etc. Então, esses são os vestígios verdadeiros, está na cara. Vestígios ilusórios são observados no local, porém não estão relacionados com a atuação dos sujeitos do crime. Não é? Alguma coisa que não tem nada a ver com aquela cena do crime, com aquele processo. Por exemplo, uma certidão de casamento no local do crime de homicídio. Pode ser relacionada? Pode. Aquela mulher, o nome daquela mulher consta na certidão, mas não é um vestígio verdadeiro, é um vestígio ilusório. Por quê? Não estão relacionadas com a atuação dos sujeitos do crime. Então, um documento está lá. A mulher, a vítima está constando aquele documento? Não. Aquele documento, por exemplo, é de uma vizinha. Não é relacionado com o crime. Ok? Vestígios forjados. O próprio nome já diz, produzido por qualquer pessoa que tenha um interesse, que queira alterar a configuração original dos vestígios. Exemplo,
limpeza das manchas, alteração na posição dos cadáveres e etc. Chegou lá, policial militar. Carregou o falecido, colocou em outra posição, pegou os utensílios que foram utilizados no crime, todas as provas, colocam no canto, ele fudeu tudo. Foi comprovado que vestígios forjados. Ok, gente? Tranquilo? Ó. Primeira coisa. Vestígios, indícios e evidências não são sinônimos. Existe uma diferenciação entre elas. Vamos lá, então. Gente, o que é indício? Artigo 239 do Código de Processo Penal. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias. Vamos lá. Indício pode ser considerado uma situação conhecida, provada, obrigatoriamente relacionada com o fato investigado, que poderá permitir a indução de outras circunstâncias ou outros indícios. Vamos lá. Ó. O indício, aquela situação conhecida e devidamente provada. Está tudo relacionado ao crime. Não tem discussão. Evidência. O que significa evidência? Qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou podem vir a verificar. O que significa isso, então? Ó, a expressão evidência, ela representa o vestígio. É como se fosse uma espécie do vestígio. Porque após analisado pelos peritos, a evidência se mostra diretamente relacionada com o delito investigado. Então, vamos lá. Tem uma evidência. No primeiro momento, não é importante, mas depois se tornou, ela pode ser agregada a outras formas de prova, além disso, por exemplo. Gente, tranquilo? Alguma dúvida aí? Tranquilo. Vamos lá, então. Ó, espécies de técnica de coleta. Vou fazer só algumas aqui, está na página 36 do livro. Vamos lá, então, aqui, ó. Extração de DNA pelo método orgânico com lise diferencial, coleta de material para exame residográfico de tiro, identificação necropapiloscópica. O que significa isso? Verificar alguma situação do defunto, do falecido. Estava vindo Tatiaia hoje de manhã. O que aconteceu? Teve um crime aqui em Belo Horizonte há uns meses, alguns dias atrás, não lembro o tempo, onde uma moça foi fazer uma cirurgia plástica e veio a falecer. Foi determinado pelo juiz hoje que faça o quê? Que ocorra a exumação do corpo. Vão tirar o corpo lá do local onde ela está e fazer uma exumação para verificar realmente qual é a responsabilidade de cada agente. Ok? Ok, professor. Local do crime. Professor, oi. O que é local do crime? Local do crime é o espaço onde aconteceu o fato e que apresenta particularidades ou configuração do crime. Exemplo. Vamos lá. Local do crime. Onde aconteceu o fato. Exemplo. Meu vizinho está aqui, Deus livre e guarde.
toma 3 tiros. Esse é o local do crime. Ali vai haver o quê? Vai haver todas as particularidades do crime. Estava sozinho? Não. As duas chaves estão aqui na porta, mas ele trancou a porta. Pode ser. Ó, foi armamento. Tá? Alguém que conhece a vítima. Enfim. Então, no local do crime vai haver toda essa dinâmica. Né? É muito importante o perito criminal determinar fidedignamente o local do crime. Ok? Porque o local do crime vai fixar o juízo competente, uma série de coisas. Tipos de descrição de locais de crime. O início de qualquer procedimento para o esclarecimento de um delito será o quê? O local do crime que ele ocorreu. O primeiro passo é isso. Ó. É um crime que é necessário o perito ir no local? Sim. Então, o que vai acontecer? Ele tem que chegar lá e verificar o local do crime. Verificar como está aquele ambiente, verificar o que pode ter acontecido. Esse é o papel do perito. Ok? Identificação de locais do crime. Quais são os principais? Ó, como que eu faço para identificar e visualizar um local do crime? Primeiro, visualização do local. Reconhecer os vestígios. Vamos verificar tudo. Determinação do núcleo do conhecimento. Localizar o espaço mais preciso da ocorrência do crime. Depois, formação de ideias sobre acontecimentos. Examinar as condições e causas da ocorrência do fenômeno. Então, o que o perito faz? Ele vai analisar essa situação, essa sequência. Ok? Professor, oi. Existe algum padrão? A lei determina algum padrão para que seja realizado, para que seja levantado o local do crime? Não. Não há. O perito deve analisar o espaço como um todo e fixar o estado em que as coisas se encontram. Pois, evacuação da área. Somente o pessoal necessário na busca deve permanecer no local. Chegou no local do crime. Tem sapo demais lá. Tem guarda municipal lá, galera. Rala. Vai embora. Que agora chegou quem entende. Né? Buscar vestígios. Usando tecnologia e a experiência que ele tem, ele vai buscar e proceder qualquer tipo de indício ou vestígio que seja pertinente. Né? Depois, descrição do local dos vestígios. Descrição minuciosa do local. Ok? Mancha dos vestígios. Marcação dos vestígios, perdão. Os vestígios devem ser marcados com o sistema de numeração. Já viram algum filme que tem isso? Ó, o cara pega um saquinho e marca 1. 2. Depois, ele vai examinar aquela situação. Vamos lá. Preservação do local do crime. Gente, esse é um dos pontos principais. Vamos pensar aqui, ó. Nesse meu exemplo que eu sempre dou do meu vizinho. Gente, se não preservar o local do crime, não há nenhuma possibilidade, ou será bem difícil, a elucidação do caso. Por quê, gente? Não há possibilidade de você conferir, atestar um crime que necessita de perícia sem o local do crime estar totalmente o quê? Está totalmente e devidamente preservado. Né? Tem que haver o quê? A preservação do local do crime para quê? Para que o perito consiga trabalhar e consiga
dar um parecer técnico àquela situação. Então, se você, por exemplo, não vou ser perito, vou ser policial militar, lembre da minha aula, for guarda municipal, não altere o local do crime. Não altere o local do crime, porque vai impactar na elucidação do caso. Ok? Então, o isolamento local é o ponto de partida para garantir a integridade do espaço investigado. Então, quer dizer, isso é uma questão de integridade. Isso é uma questão de quê? De o Estado ele fornecer uma resposta à sociedade de forma fidedigna, de forma correta. Ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Vamos lá, então. Dinâmica do crime contra a pessoa. Então, no Código Penal, há várias disposições, gente, de crimes. Há várias disposições de bens jurídicos tutelados. Então, nosso tópico, vamos tratar de quê? Vamos tratar de crimes contra a pessoa. Vamos lá. Aí, nesse caso, abrange o quê? Primeiro, crimes contra a vida, homicídio, induzimento ao suicídio, suicídio propriamente dito, infanticídio, aborto. Esses são o quê? Os crimes contra a pessoa da espécie vida. Então, crimes contra a pessoa, gênero, espécie, crimes contra a vida, homicídio, induzimento a suicídio ou auxílio, homicídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, infanticídio e aborto. Depois, lesões corporais, né? Artigo 129. Depois, periclitação da vida e saúde, crime de dano, né? Perigo de contágio de doença venérea, perigo de contágio de moléstia grave e por aí vai. Crimes contra a honra, também é contra a pessoa. Calúnia, injúria e difamação. Crimes contra a liberdade individual, isso é muito importante. Crimes contra a liberdade individual. Crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Olha, você tem sua casa. A sua casa ela é inviolável. Só pode entrar com o seu consentimento, com a autorização do juiz, ou ainda um crime flagrante, né? Ok? Dinâmica do crime contra a vida. Gente, vamos lá então. Nós temos 3 profissionais que vão atuar nessa elucidação do caso. Eu tenho o legista, o papiloscopista e o médico legista ou perito legista. Primeiro, atuação do perito criminal, localizar o corpo e fotografar o entorno de todo o local do crime. O perito criminal, ele é o quê? Ele é o responsável pelo local do crime. Fala assim, ó, chegou o papai. Papai chegou, o pai tá on, sai fora da galera, é comigo. Então, essa parte de local do crime, de evidências, de vestígios, é com ele. Tá? Perito legista, ele vai examinar o cadáver, né? Vai examinar o quê? Nas ocorrências que houver arma de fogo, vai verificar também a entrada e saída dos projéteis. Por exemplo, o cara tomou 10 tiros, ele vai analisar como que esse tiro entrou, como que esse tiro saiu. Pelo o tamanho do orifício de entrada do tiro, você consegue perceber se o tiro foi longe, se foi perto. Então, esse é o trabalho do perito legista. E o perito papiloscopista vai fazer o quê? Vai observar minuciosamente
as superfícies onde há possibilidade de o agressor ter tocado. Então, chegou no local do crime. Tem janela. Tem espelho. Tem copo. O papiloscopista vai ficar maluco, ele vai tentar buscar de todas as formas uma impressão digital ali. Uma digital de alguém que foi deixar. Okay? Então, essa é a função do papiloscopista. Ok, queridos? Corpo de delito. Artigo 158. O que acontece? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O acusado chegou na Polícia Civil e falou: eu matei Luana. Eu matei Luana porque eu quis. O delegado pensa assim, ó. Há uma confissão, o perito está cheio de serviço, não vou solicitar ao perito que ele vá até o local. Houve uma confissão. Nananina, não. Em que, mesmo que haja confissão, não é necessário e imprescindível a realização do exame de corpo de delito. Ok? Vamos diferenciar, então, agora, queridos, exame de corpo de delito de corpo de delito. Então, o que significa o exame de corpo de delito? O exame de corpo de delito, ele é realizado diretamente sobre a pessoa ou sobre o objeto. Nesse caso, exame de corpo de delito direto. Ou ainda, quando não é propriamente um exame, mas o que acontece? O perito ele vai se basear nos depoimentos das testemunhas. Então, ó, não foi possível a realização do exame de corpo de delito. Não foi possível. O que vai acontecer? Vai ser feito o quê? Vai ser feito o depoimento das testemunhas que verificaram, que viram o cometimento do crime e vão dar uma resposta ao perito e ele vai reduzir a termo, colocando o quê? O exame de corpo de delito indireto. Ok? Corpo de delito se comprova através de perícia. O que significa isso? É o conjunto de elementos materiais ou vestígios que indicam a existência de um crime. Ok? O que vai acontecer, então? Ele vai examinar tudo que está ao seu alcance no local do crime. Queridos, alguma dúvida? Tá tranquilo? Fala comigo. Tranquilo. Matéria gostosa? Estão gostando? Sim, sim. Quem vai querer ser perito, levanta a mão aí. Quem dera, né, gente? Então, virtual. Sim ou não? Sim. Sim. Tem que ser, estudar e passar nessa porra aí. Vamos lá, então. Alguns exames periciais, ó. Exames periciais. O que significa isso? Exame pericial, o que significa? Ó, ele é feito pelo perito no local do crime, ele é feito pelo perito na vítima, né? É feito no perito no autor, no agressor. Nós temos várias modalidades. Vamos citar aqui, ó. Autópsia, exumação. Exumação é o quê? Vai exumar o corpo, pessoa. Autópsia, feito no cadáver ali. Exame complementar de lesão corporal. Perícia no local do crime. Perícia no laboratório. Perícia ou exame de vestígios no local do crime. Então, quer dizer, são os exames periciais que o perito criminal, que o perito papiloscopista, que o perito legista vão fazer em todos aquelas pessoas envolvidas e também naqueles objetos e locais do crime. Gente,
É muito amplo a atuação do perito, criminal, legista e papiloscopista. É muito amplo, porque no cometimento de um crime você pode ter várias e mil nuances, várias e mil possibilidades. Ok? Beleza. Ó. Identificação por DNA. Então, a gente sabe muito bem que hoje, com o advento da tecnologia, é muito comum, né? É necessário, melhor dizendo, a atuação do perito para fazer o quê? Para fazer a identificação por DNA. Então, exemplo, ó. Houve um homicídio, há saliva, há sêmen, há cabelo, há pele, né? Quando alguém unha a outra pessoa, fica aqui, ó, debaixo da unha, fica um pouco de derme, que é essa parte exterior da pele. Ah, isso não quer dizer. Nesse caso aí, ó, é um prato cheio para exame de DNA. Então, naquele momento ali, pode detectar que houve apenas uma pessoa naquele ambiente, ou pode detectar que teve mais. O sêmen é de um, a saliva é de outro, o DNA achado na derme, debaixo da unha, é de outro. Imagina um caso desse. O que eles vão fazer? Vão fazer uma análise para ver o quê? Qual ali agente cometeu o crime. Isso vai ser feito por quê? Por exame de DNA. Não é assim? Então, quer dizer, hoje, né, eu digo hoje, no século XXI, com o advento da tecnologia de uma forma esplendorosa, melhor dizendo, esplendorosa, a identificação do DNA ela tem uma grande importância na elucidação dos casos, né? Então, ela é achada em quais materiais biológicos mais comuns? No sangue, na saliva, no sêmen, na urina, nos pelos e nos tecidos. Ok, queridos? Gente, alguma dúvida?